Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio do Cardiopédio. A aula de hoje é sobre circulação fetal e a sua transição para a circulação neonatal. Bom, vamos começar falando da circulação fetal. Bom, qual é o padrão da circulação fetal? Bom, vamos começar falando sobre o retorno venoso do sangue do feto. Bom, vamos dividi-lo em algumas partes. Primeira parte: o retorno venoso do sangue que vem da cabeça e dos membros superiores. Ele vem pela veia cava superior. Tá? Desse sangue que vem pela veia cava superior, mais de 95% dele ele é direcionado para a válvula tricúspide. Existe uma válvula de Eustáquio, uma estrutura anatômica que facilita esse direcionamento do sangue da veia cava superior para a válvula tricúspide, tá? E essa estrutura anatômica é muito importante. Então, o primeiro componente do retorno venoso seria esse. O segundo componente seria o retorno venoso do miocárdio, né? O sangue que irrigou o miocárdio, né? E volta, ele retorna pelo seio coronário. Esse seio coronário, anatomicamente, ele está localizado um pouco abaixo do forame oval. E o fluxo dele se direciona em direção, né? Desculpa, se direciona em direção. Ele vai em direção à válvula tricúspide. Tá. O terceiro componente seria o retorno venoso do sangue que volta dos membros inferiores. Esse retorno venoso ele se dá dos membros inferiores para a veia cava inferior, e da veia cava inferior esse sangue é direcionado também preferencialmente para a válvula tricúspide. O sangue da veia porta, da mesma forma que o sangue dos membros inferiores, ele é drenado para a veia cava inferior e assim preferencialmente para a válvula tricúspide. Da veia hepática direita, da mesma forma. Agora nós temos também a veia umbilical. A veia umbilical, ela traz o sangue da placenta já com oxigênio para irrigar o feto, tá? E aí como é que se dá esse retorno venoso desse sangue oxigenado? Bom, mais da metade dele, cerca de 55%, ele do fluxo que vem pela via umbilical, ele atravessa o ducto venoso e preferencialmente é direcionado para o forame oval. Menos da metade do restante, em torno de 22%, ele entra na veia hepática esquerda, e da veia hepática esquerda ele vai para o ducto venoso, na região próxima à junção com o ato direito. E da mesma forma que o sangue que passa diretamente pelo ducto venoso, esse sangue oxigenado, com alto teor de oxigênio, ele é direcionado preferencialmente para o forame oval. Eu vou mostrar a figura e vou explicar melhor mais na frente por que acontece isso. O restante do fluxo de sangue oxigenado que vem pela via umbilical, ele entra na veia porta, entra na veia hepática direita, então daí ele é direcionado para a veia cava inferior, e da veia cava inferior ele é direcionado preferencialmente para a válvula tricúspide. De qualquer maneira, a gente vê que do sangue oxigenado que vem da placenta, mais de quase 80% dele atinge o forame oval e atravessa diretamente para o ato esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta ascendente. Tá bom?
Isso a gente vai ver mais na frente a importância disso. Deixa eu mostrar para vocês o porquê desse direcionamento de sangue preferencial do foraminal, no caso do sangue oxigenado que vem pelo ducto venoso. Então é o seguinte, ó, aqui está a figura esquematizando a circulação neonatal. Perdão, a circulação fetal. Então vou tentar mostrar aqui com a lupa, tá bom? Então vamos lá. Cadê a placenta? Bom, aqui está a placenta, ok? O vermelhinho é a veia umbilical. Por que vermelhinho? Porque aqui a veia umbilical ela é oxigenada, né? Ela vem da placenta oxigenada, ok? E ela forma o ducto venoso, e o ducto venoso nessa região aqui, já quase próximo à junção da veia cava inferior com o ato direito, que é neste ponto aqui. Quase chegando lá, ele se encontra com a veia cava inferior, que é essa veia em azul aqui, tá? Então, deixa eu explicar por que daquele direcionamento preferencial do sangue. Então, aqui a gente tem que entender um pouco de hemodinâmica, de física, tá? Veja bem, aqui nós temos vamos ter dois fluxos de sangue. Um que vem à esquerda aqui, nessa figura, pelo ducto venoso, e o outro fluxo que vem pela veia cava inferior. A gente tem que entender o seguinte, pelas leis da física, esses dois fluxos de sangue eles não vão se misturar, eles não vão turbilhonar. A tendência é eles fazerem um fluxo laminar. Portanto, eles vão passar em paralelo um com o outro. Se a gente olhar, então vamos lembrar aqui, ó, nessa figura o ducto venoso está à esquerda e a veia cava inferior está à direita. Eu vou subir aqui, essa é a porção final da veia cava inferior, suprahepática, e aqui a junção com o ato direito. Aqui na junção com o ato direito nós estamos vendo duas setas. A seta menorzinha apontando para a direita e uma maiorzinha que está indo para cima e atravessando o forame oval. O forame oval é esse orifício aí central, tá? Então por que acontece isso? O sangue que vem da veia cava inferior, que está aqui à direita da figura, ele tende preferencialmente a virar aqui à direita e atravessar a válvula tricúspide. O sangue que vem do ducto venoso, aqui mais à esquerda, tende a passar por cima, passar e atravessar o forame oval e se direcionar para o lado esquerdo e depois para o ventrículo esquerdo. Desculpa aqui. Então, por isso, há esse direcionamento preferencial do sangue arterial vindo da placenta, ou melhor, do sangue oxigenado vindo da placenta, para atravessar o forame oval. Daqui a pouco nós vamos explicar a importância disso para a circulação fetal. Bom, vamos voltar aqui. O ducto venoso, então, só para reforçar o que a gente já falou. O ducto venoso, ele direciona o fluxo de sangue para o forame oval, do forame oval para o ato esquerdo, daí para o ventrículo esquerdo, a aorta ascendente. E então, ele faz, esse sangue ele é direcionado preferencialmente para o miocárdio e para o cérebro, que são os órgãos nobres, que precisam ter uma boa oxigenação. Já o sangue que vem da veia cava superior, da veia cava inferior, do seio coronário, eles são direcionados preferencialmente para a válvula tricúspide, daí para o ventrículo direito, para a artéria pulmonar, e do fluxo de sangue que vem para a artéria pulmonar,
menos de 10% dele vai para o pulmão. Por quê? Porque o pulmão, nesse momento, ele não é funcionante, ele está bem comprimido ali, não está expandido, não está recebendo oxigênio, não está fazendo a ventilação, e os vasos ainda são em pequena quantidade, eles são vasos que estão bastante diminutos pela pressão que eles estão sofrendo ali. Então é só o suficiente para irrigar o pulmão. Então, o restante, a maior parte dele, o que acontece? Ele é direcionado através do ducto arterioso para a aorta descendente. Da aorta descendente, ele atinge a placenta, que é onde esse sangue vai receber novamente oxigênio e iniciar um novo ciclo. Uma parte dele, é claro, vai irrigar os membros inferiores aqui também, não é só a placenta. Mas como os membros inferiores têm pouca função nessa idade, no feto, ele não precisa gastar muita energia aí, então esse sangue que se direciona para os membros inferiores não precisa ser muito oxigenado. E por que, então, aqui, o que acontece esse fluxo direito e esquerdo aqui, tanto no forameval, tanto no ducto arterioso? Por quê? Porque a placenta, nós vamos voltar aqui então para explicar isso melhor, a gente vai passar aqui para cima. A placenta é um sistema que é muito vascularizado, de baixa resistência vascular por conta disso, tá? E com isso ela facilita o fluxo de sangue em direção a ela. E o pulmão, ao contrário, nesse momento, ele é pouco vascularizado, com alta resistência vascular, que também facilita o shunt da direita para a esquerda pelo canal arterial ou pelo ducto arterioso. Tá? Essas duas características de alta resistência vascular pulmonar e baixa resistência vascular na placenta tornam esse fluxo da direita para a esquerda bastante tranquilo de ser feito. Então, essa é a circulação fetal. É assim que acontece a circulação no feto. E aí, o que acontece quando o feto nasce? Bom, a primeira coisa que acontece, o pulmão, nasceu o bebê, o pulmão se expande imediatamente. Se estendendo o pulmão, com a expansão do pulmão, esse pulmão, primeiro, ele começa a fazer ventilação. Os vasos que estavam sendo comprimidos, sofrendo aquela pressão, eles tendem a abrir, aumentar o seu fluxo pulmonar e diminuir a resistência ao fluxo de sangue. Na verdade, o contrário. Diminui a resistência ao fluxo do sangue, diminui a resistência vascular pulmonar e, consequentemente, aumenta o fluxo sanguíneo pulmonar, tanto arterial quanto venoso. Se aumenta o fluxo arterial, aumenta o retorno venoso também. Isso associado à retirada da placenta em seguida, que é um sistema de baixa resistência, então você exclui esse sistema de baixa resistência, gera um aumento na resistência vascular sistêmica. Então, essas duas alterações combinadas, o aumento da resistência vascular sistêmica com a redução da resistência vascular pulmonar, faz com que o shunt que era direito e esquerdo, tanto pelo canal arterial, o ducto arterioso, quanto pelo forameval, ele se inverta. Ele passa a ser o contrário. Por quê? No canal arterial, a pressão pulmonar, a resistência pulmonar era maior que a resistência sistêmica. O sangue passava para a aorta descendente. Com essas alterações,
a pressão sistêmica se torna maior, a resistência sistêmica se torna maior e a resistência pulmonar se torna baixa. Há uma inversão então do fluxo do sangue da esquerda para a direita. Da mesma forma, isso acontece no forame oval. Aumenta o fluxo sanguíneo pulmonar, aumenta o retorno venoso pulmonar e a tendência é o shunt virar da esquerda para a direita. Bom, é isso. A circulação fetal e a circulação pós-natal, né? Essas são as características dela. E, enfim, existem outros detalhes sobre a circulação pós-natal, né? Tipo, por exemplo, por que o canal arterial às vezes não se fecha, por que o forame oval às vezes não se fecha. Bom, enfim, esses são temas extensos que a gente pode conversar numa outra aula. Mas, basicamente, essa é a aula para vocês entenderem como é que funciona a circulação fetal e como é que corre a transição para a circulação neonatal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Deixem um comentário aí embaixo se vocês gostaram ou não gostaram, dando sugestões, ok? E até a próxima. Até logo.